BBB 26 e homossexualidade. Assim, uma das questões que tem me chocado muito é perceber como a pauta, né, da questão homossexual também está sendo muito problemática nessa edição do Big Brother Brasil. Antes de mais nada, gente, eu vou pedir para vocês para deixarem já o seu like. Também convido a todos e todas a participarem aqui do canal, né? Muito bacana estar vendo a repercussão que está sendo falar sobre o BBB, principalmente no TikTok, mas aqui no YouTube também. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo os meus vídeos. É, é aquela coisa, né? A gente está a passos lentos, mas firmes. E, enfim, queria agradecer a todo esse carinho, né? Toda vez tem algum comentário em algum canto, então é de pouquinho em pouquinho, não é mesmo? Mas muito se fala sobre pessoas homossexuais, principalmente na ordem do afeto. Até o Acho que é Cris Gonzatti, né, que é um professor da Unicinos, ele fez até um ótimo vídeo, tá no, se eu não me engano, no Instagram, eh, em que ele comentou sobre como houve um apagamento do casal, Breno e Marcelo no BBB. Na realidade, o que eu percebo é uma constante, ação, né, como ele mesmo disse também sobre o enquadramento, de diminuir a força das relações afetivas de personagens ali do BBB, principalmente quando a gente está falando de personagens que vão estar lidando ali com a homossexualidade ou com a bissexualidade, enfim, com as sexualidades dissidentes da heteronormatividade. Eu estava até pensando aqui, talvez eu tenha que falar sobre BBB e heteronormatividade como título, né? Porque uma coisa que as pessoas acho que não entendem muito bem, eu acho que é bem importante estar colocando aqui, é que quando a gente fala em heteronormatividade, o problema não é ser hétero. A questão é a gente tornar isso o padrão único a ser seguido entre outras várias modalidades e estilos de vida que as pessoas podem assumir e as pessoas podem ter, né, nas suas próprias vidas. Eh, e nesse sentido, eu fiquei muito chateado quando eu vi a forma como o Breno e o Marcelo foram retratados, na edição, tá, final, e também nos cortes, tanto aqueles feitos por jornalistas da grande mídia, quanto jornalistas menores que estão aí cobrindo o BBB. É muito triste, porque a impressão que dá é que realmente não havia nenhum momento ali de afeto, de carinho e troca entre o Breno e o Marcelo. E só agora, depois da eliminação do Marcelo, que muitas imagens foram saindo do nada, sendo que na verdade a gente sabe que não é do nada, elas sempre estavam lá. E é muito triste perceber que a gente ainda está dando passos de formiga em relação a isso, né. Veja, ali a gente não tem só uma questão de um relacionamento, é um relacionamento homoafetivo, ou seja, já foge, né, já é uma dissidência dessa heteronormatividade, desse suposto padrão que todo mundo deve seguir, né, só para início de conversa. Aí você
leve em consideração também que é um relacionamento homoafetivo interracial. E isso daí já vira uma outra questão, né. A comunidade LGBTQIAPN+, que eu prefiro chamar de comunidade dissidente da heteronormatividade, porque para mim essas siglas já foram cooptadas pelo capitalismo há muito tempo, e também para mim já foge de uma lógica que, só é nominativa e que não se importa com as individualidades, as experiências que cada um carrega, cada uma carrega. Então prefiro falar dissidência da heteronormatividade. Para além disso, tem uma coisa que me deixa muito chateado, que é justamente isso, um casal interracial homoafetivo sendo retratado, porque é muito difícil, existe muito preconceito ainda, muita discriminação dentro da comunidade, e é impossível a gente falar que não, porque, ao mesmo tempo que você eu não diria tanto assim que é uma discriminação, assim, dada, né, ela é muito sutil. Eu já, por exemplo, já recebi em um aplicativo de relacionamento que assim, me choca, porque eu acho que óbvio que todo mundo tem suas preferências, agora você falar que uma pessoa que é negra, ela é menos interessante pelo fato dela ser negra, eu acho que diz muito da forma como a gente construiu a sociedade brasileira, né, principalmente levando em consideração também que o homem negro, ele sempre reflete muito uma ideia de virilidade, né. Olha, tem que ser um homem que performa a masculinidade e, bem, vocês estão vendo aqui, né, eu não sou uma pessoa que performa muito bem essa questão, não é mesmo? Né, não tem esse jeito machão de ser, muito pelo contrário. E assim, uma coisa que me incomoda muito aqui nos aplicativos se esperam muitas coisas, são depositadas expectativas sobre a minha pessoa que não, e quando essas expectativas elas não são correspondentes a essa ideia, eu que tenho que ser penalizado, eu não sou bom o suficiente. Isso acontece com muitas pessoas, né. Muito se fala da solidão do homem negro gay hoje, e algumas pessoas já comentaram isso. E é um padrão muito comum a gente ver poucos casais gays interraciais. Isso está mudando, eu acho que o cenário está mudando bastante, mas a gente precisa lembrar, né, num país racista a gente vai reproduzir racismo, inclusive em locais onde o poder, né, ele não existe com tanto impacto, mas, eu até comentei isso em outro vídeo, né, a gente vive querendo reproduzir desigualdade, não que todo mundo queira ser opressor, beijo Jojo Todinho, mas, né, nem todo oprimido quer ser opressor, mas é muito comum que a gente tenha essa essas pessoas que querem se destacar em forma de poder e reproduzem desigualdade, né. Isso tudo para chegar no ponto que mais me chocou é isso, é o apagamento de um relacionamento interracial, homoafetivo, que tinha uma sensibilidade muito aflorada de ambas as partes, tinha um cuidado muito grande, inclusive teve uma fala muito ruim da Maxiane, na minha humilde opinião, que ela falou que: "Ah, pelo menos vocês não se beijam muito. Ah, esse é meu casal". Qual que é o problema se eles se beijassem muito, sabe? Eu acho que todo mundo tem, o direito de apresentar a sua afetividade, demonstrar carinho, demonstrar afeição, né. E eu entendo que ela fala do lugar que ela está partindo, mas é um lugar muito problemático, vocês entendem? E assim, para além disso, a gente também tem ali algumas figuras femininas, se eu não me engano, a própria Gabriela tentou beijar, acho que a Ana Paula, posso estar errado, se eu estiver errado, perdão. Eh, naquela modalidade que algumas pessoas chamam de bifestinha, que eu acho extremamente problemático. Eu não acho problemático a pessoa
querer pegação por estar, um pouco alterada, né, e que quer se divertir, eu acho tudo ok, normal, é comum, né, o que acontece, mas essa denominação ela é muito pejorativa, ela tem várias cargas que são, para mim, muito problemáticas. Eu acho que as pessoas são muito mais do que só serem, assim, entre aspas, "de festinha". Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer, assim, eu acho que as pessoas elas têm ali uma questão, sabe, e que se deixa aflorar diante da situação, né, dessa diversão. E tá tudo certo, né, assim, acontece gente, as pessoas querem se divertir, né. Ninguém é obrigado a a simplesmente viver uma vida assim, sem se divertir, sem querer conhecer pessoas diferentes, sem ter experiências diferentes. Eu acho isso muito bacana. O que me incomoda é a denominação, entre aspas, de festinha, porque assim, entendo que ela é uma realidade, só que eu acho muito pejorativo. É esse sentido que eu quero deixar pra gente refletir, né. Será que na verdade ela só tem uma bissexualidade ali aflorada? E assim, sexualidade é um complexo tão grande, gente. Quanto mais, assim, eu vou amadurecendo, mais eu percebo que existe uma fluidez nesse sentido, por mais que, por exemplo, eu seja, entre aspas, um gay convicto, eu falo isso porque a gente nunca sabe do futuro, né, mas assim, eu me considero um homem gay convicto. E eu vejo que, mesmo assim, eu não abro mão de pensar, que pode ter outras formas que eu possa querer experimentar, por que não, né, ficar com uma pessoa do sexo oposto, só que nesse momento não me atrai, eu não sinto atração nenhuma, nem afetiva, nem sexual nenhuma. Eu acho que são experiências que as pessoas precisam viver para elas aí tirarem alguma opinião, né, sobre isso. E tem também que momentos que a gente não precisa viver, né, necessariamente, a gente pode evitar e também tá tudo ok. Só que eu acho que o enquadramento que esse BBB podia dar para certas coisas, poderia ser um pouquinho diferente. Até tô pegando esse do enquadramento, porque ele foi o Cris Gonzatti foi sensacional, ele, assim, colocou o pingo no i ali, o ponto que eu estava pensando também sobre essa questão. Pois bem, obrigado aí por quem ficou até o final do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva também no canal. O próximo vídeo vai encerrar aqui as discussões. Eu espero vocês nesse próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.